luz dos céus abertos anuncia um sonho que há de vir em nossas vidas, a paz que traz as alegrias santas e com paixão as ovelhas perdidas. Juntos na mesma canção, a luz em cada coração, vibremos, irmãos, sob o estandarte de Jesus. Somos a caravana da luz. Vida, vida, avante, companheiros, somos nós, trabalhadores do Senhor, caravaneiros do amor, aos minguados da luz. Vida, vida, avante, companheiros, somos nós, e cantaremos em louvor a nossa união em nome do Senhor. Com cafras, com cafras, com cafras, com cafras. Alguém chegou e ao mestre perguntou: o que espera Deus de mim? Como posso ser feliz? Vai, vende tudo que tens e dá a quem não tem amor. Há de ti mesmo, sem nada esperar, e volta, pega tua cruz e vem, segue comigo assim, sem nada pedir, terás tudo enfim. Aquele jovem foi-se embora, deixou tudo pra outra hora, mas Jesus ainda nos diz: é tempo de ser feliz. Vai, vende tudo que tens e dá a quem não tem amor. Dá de ti mesmo, sem nada esperar, e volta, pega tua cruz e vem, segue comigo assim, sem nada pedir, terás tudo enfim. Nos galhos secos de uma árvore qualquer, onde ninguém jamais pudesse imaginar, o Criador vê uma flor a brotar. Olhai, 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 os lírios crescerão nos campos,
E o Senhor nosso Deus nos tem alimentado para nossa alegria, para nossa alegria, para nossa alegria. Nos galhos secos de uma árvore qualquer, onde ninguém jamais pudesse imaginar, o Criador vê uma flor a brotar. Olhai, 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 os lírios crescerão nos campos, e o Senhor nosso Deus nos tem alimentado para nossa alegria, para nossa alegria, para nossa alegria. Hoje, quando estou aqui na estrada a viajar, olho o céu e sinto além alguém a me velar. Sinto a luz que vem do céu e lembro que passou. Esse alguém há muito tempo o céu também olhou. Se eu conheço o cristianismo, tenho nova luz. Se hoje há o espiritismo, revive Jesus. Foi um homem que era Saulo e Paulo renasceu. Divulgou o evangelho e o mundo percorreu. Espíritas, vamos seguir com Paulo e a verdade, divulgar o evangelho a toda a humanidade. Se o cansaço e a dor do mundo ao corpo te ferir, olha ao céu e lembra Paulo a velar por ti. Espíritas, vamos seguir com Paulo e a verdade, divulgar o evangelho a toda a humanidade. Se o cansaço e a dor do mundo ao corpo te ferir, olha ao céu e lembra Paulo a velar por ti. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre
consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. A melhor oração é o amor. A melhor oração é o amor. Tu precisas orar, mas tu deves lembrar que a melhor oração é o amor. Caridade é também oração. Gentileza, auxílio e perdão são as preces sublimes do teu coração. Gentileza, auxílio e perdão são as preces sublimes do teu coração. Gentileza, auxílio e perdão. Boa noite, meus irmãos, boa noite, minhas irmãs. Sejam muito bem-vindos a essa noite, a reunião pública da Associação Espírita Caminho da Luz. Eu sou Michele, sou trabalhadora voluntária da casa e para mim é uma satisfação imensa estar aqui com vocês hoje, nessa noite onde nós nos dedicamos ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Antes de iniciarmos nossos estudos, eu quero dar um informe para vocês que todas as terças-feiras nós temos esse encontro, essa live, e que a nossa casa também oferece tratamento espiritual à distância, nesse período da pandemia. Se você tem interesse em realizar o tratamento para um fortalecimento espiritual ou conhece alguém que esteja precisando, divulgue os telefones que nós estamos colocando logo abaixo das triagistas para que a pessoa possa iniciar o tratamento. Por esses telefones, ela vai receber toda a orientação de como deve proceder para o início do mesmo. Eu garanto para vocês que vale muito a pena, eu sou testemunha disso. Dizer também que ao final do nosso estudo nós temos o passe à distância, então que você fique em um ambiente confortável, tranquilo, silencioso, para que você possa receber essas bênçãos que a espiritualidade maior derrama sobre nós neste momento. Em seguida, a fluidificação das águas. Então, tem uma garrafinha de água, um copo que possa auxiliá-lo, próximo de você, para que possa receber os fluidos, os remédios que a espiritualidade maior envia a nós por meio desse líquido abençoado que é a água, certo? Vou fazer a leitura de uma mensagem e em seguida nós faremos a prece de abertura. A mensagem é do livro Jesus no seu dia a dia, que diz assim: auxilie mais. Por mais que esteja trabalhando no bem, ainda não é suficiente. Auxiliar apenas nas horas vagas é pouco. Auxiliar os mais próximos é egoísmo. Auxiliar apenas em dias marcados é limitar a caridade. Auxiliar quem pode pagar é troca de favores. Meu irmão, o tempo urge. O auxílio ao próximo deve ser respaldado no sacrifício e na renúncia. Não meça esforços quando o assunto for caridade. Durma menos, descanse menos, reclame menos, pense menos em si. Agindo assim, sem sombra de dúvida, terá mais tempo para auxiliar aqueles que precisam. Quem não auxilia torna-se um peso para os demais.
Sempre se pode dar um jeito de fazer um pouco mais. Faça. As vagas para a reencarnação estão escassas. Aproveite o máximo. Afinal, você já está reencarnado. Faça mais antes que a morte o alcance e o traga para cá, sem os tesouros da alma. Forte a mensagem, né? Mas bem importante, um alerta para nós, para que possamos auxiliar mais. E tem muito a ver com o que nós vamos falar um pouquinho hoje no nosso estudo. Então, nós vamos agora para o momento do passe, da nossa prece de abertura, ok? Então, vamos serenando os nossos corações, respirando tranquilamente, fechando os nossos olhos e nos conectando ao Mestre amado Jesus. Mestre querido, agradecemos por mais um dia de vida, por mais uma oportunidade de aprendizado e de crescimento espiritual. Agradecemos, Mestre amado, por essa noite de estudo, onde aprendemos mais sobre os seus ensinamentos e interpretamos à luz dessa doutrina consoladora, que é o Espiritismo. Que os nossos dias, Mestre, sejam todos amparados por Ti, direcionados e inspirados pela Sua presença divina e amorosa. Esteja conosco nessa noite de estudo, inspirando-nos, nos dando sabedoria e nos auxiliando a praticar tudo aquilo que nós aprendemos aqui. Permaneça conosco, que os bons espíritos estejam ao nosso lado nessa noite. Agradecemos a Deus, nosso Pai maior, a Jesus e a todos os nossos anjos de guarda que permaneçam conosco, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Então vamos ao nosso estudo, meus irmãos. Então, pessoal, como nós falamos, nós daremos continuidade ao estudo do Evangelho. Nós estamos no capítulo 13. Não saiba a vossa mão esquerda o que dá a mão direita. Então, nós estudaremos parte desse capítulo hoje, os itens de 1 a 4, que diz sobre fazer o bem sem ostentação, que é o tema central da nossa palestra, e os infortúnios ocultos, certo? Esse capítulo é um capítulo muito especial. Aliás, todos os capítulos do Evangelho são, né? Mas esse capítulo nos dá um direcionamento fundamental na prática da caridade, né? É uma conduta que nós devemos ter. E é muito conhecida essa expressão, né? Então, nós queremos saber qual que é a interpretação da doutrina espírita em relação a isso. Né? Como que os espíritos orientam, como que Allan Kardec fez essa leitura da passagem do Evangelho de Mateus, que é o capítulo 6, versículos de 1 a 4. Que é assim que se inicia esse capítulo. Vou fazer a leitura e essa é a mesma mensagem que está aqui para vocês. Fazer o bem sem ostentação, item 1. Guardai-vos de fazer vossas obras diante das pessoas, para que serdes observados por ela. Caso contrário, não recebereis a recompensa do vosso Pai que estás nos céus. Quando então derdes esmola, evitai retumbar a trombeta diante de vós, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem honrados pelas pessoas. Em verdade vos digo que já receberam a recompensa deles. Mas, quando derdes esmola, não saiba a vossa mão esquerda o que faz a mão direita, para que a esmola permaneça em segredo, e vosso Pai, que vê o que se passa em segredo, vos recompensará. Então, nós vamos nos dedicar um pouquinho à interpretação desse trecho do Evangelho, né? E, em seguida, de mais duas partes muito importantes. Então, o que Jesus quis dizer, né? O que significam essas palavras primeiras, né? Que é o título do capítulo. Não saiba a vossa mão esquerda o que faz a mão direita. Então, qual que é a interpretação que a gente pode ter disso, né? Acho que a questão central primeiro, que a gente tem que ter satisfação em auxiliar os nossos irmãos necessitados, nossas irmãs, nossos irmãos, né? E com isso, o auxílio no bem, ele deve ser feito de maneira discreta, sigilosa, muitas vezes, né?
e sem tocar as trombetas, como diz o Mestre Jesus, né? Por quê? Porque se a gente quer alarde, quer dar visibilidade às nossas práticas, então esse não é o objetivo central que Deus nos orienta, né? Que Jesus nos ensina em amar ao próximo como a nós mesmos. É fazer o bem pela importância e satisfação em fazer o bem, e não para chamar atenção. Então essa é uma grande questão que abre esse capítulo, né? De a gente poder, que nem a mão direita sabe o que a esquerda fez, saiba o que a esquerda fez. Então, é nesse sentido que nós devemos levar e direcionar os estudos dessa noite. E aí nós vamos continuar. Então, por que tem que ser sigiloso? Por que a caridade tem que ser oculta? E se ela for genuína, verdadeira, mas realizada por alguém que não a oculte, é errado? Então, primeiro, a primeira questão aqui, por que a caridade precisa ser oculta? Essencialmente, né, porque a pessoa que recebe a doação ou a beneficência, né, do momento, ela pode se sentir humilhada com a exposição. Aqui eu trouxe uma imagem, eu não consegui saber o autor, até ele retrata esse momento de pandemia, em que muitas pessoas se movimentaram, se mobilizaram para ajudar o próximo, mas muitas delas, não todas, né, nesse sentido de dar visibilidade, de publicar nas redes sociais. Aqui é uma pessoa, um rapaz fazendo uma selfie, e aí mostra bem isso, né? Olha a expressão facial das pessoas que estão recebendo, é uma representação, né, um desenho, mas olha só a expressão facial de humilhação, de constrangimento, de ser exposta, mostrando a sua fragilidade, a sua necessidade, a dificuldade que está enfrentando no momento, né? Então, Jesus, nesse ensinamento, ele quer preservar a dignidade das pessoas. E é nesse sentido que não saiba a mão esquerda o que fez a direita, ou vice-versa, né? A gente tem uns gritinhos no fundo, assim, que eu tenho uma menininha de 2 anos e meio e é difícil ela ficar em silêncio, tá? E é assim mesmo, mas a gente consegue manter a concentração por aqui. E ele continua, né? Essa caridade, eu vou ler aqui para vocês, ela poderá ser ostensiva quando aquele que faz avalia que um bem maior poderá ser realizado pelo exemplo que está sendo dado. Então, assim, nós não podemos divulgar nenhum ato caridoso, né, um trabalho assistencial, coletivo. Não, isso pode ser divulgado. Nós, inclusive, divulgamos as nossas ações, né? Mas quando essa ação ela é coletiva e ela tem um fim maior, né, que é essa caridade verdadeira, genuína, modesta, que não tem interesse em constranger ninguém, né, que não é um trabalho individual, potencializando uma pessoa, direcionando para essa pessoa todos os méritos, vamos dizer, da ação, certo? É quando o trabalho a gente divulga no sentido, e outras casas, e outras instituições, e outras religiões, com o objetivo de convidar, de instigar, de despertar o desejo de outras pessoas em participar desses momentos. É o que Kardec chama aqui, quando ele começa no segundo parágrafo desse capítulo, que ele chama de beneficência modesta, né? Quando ela é com a modéstia verdadeira e não a modéstia fingida. Como que ele fala de modéstia fingida? Aquela que assim, eu não quero que ninguém saiba, mas a gente deixa uma brechinha para algumas pessoas saberem, para descobrirem, ou um comentário, ou uma imagem, né? Então, isso é no sentido de chamar a atenção para E o trabalho do Cristo, todos os ensinamentos do Cristo, ele direciona para fazer o bem indistintamente, né? Sem olhar, sem fazer distinção de classe social, gênero e tantas outras, né, categorias da sociedade. É fazer o bem no sentido de se alimentar desse bem, verdadeiramente, né?
Então, ele segue aqui, vou mudar aqui para vocês. Então, mas e aí, como que devemos agir para auxiliar o próximo, né? É simples, faz parte da nossa essência esse desejo de auxiliar o próximo, né? Então, como que nós devemos agir? Discretamente, muitas vezes sigilosamente, cuidando em ocultar, né, como está escrito aqui, nossos gestos e dando graças a Deus pela oportunidade que Deus nos concede em realizar essa ação. Porque Deus, Ele sabe de todas as coisas, Ele está vendo. A gente não precisa postar, a gente não precisa evidenciar e de alguma maneira constranger as pessoas que estão recebendo a caridade, né? Então, por que Jesus afirma que os que alardeiam a caridade praticada já receberam a sua recompensa, né? Que é o finalzinho que ele fala, que aquele que faz em silêncio, discretamente, Deus está vendo e ele vai receber a recompensa de Deus, dos céus, né? Ele cita. E aqueles que não, que eles fazem, que alardeiam, que dão publicidade, que constrangem as pessoas que estão recebendo, eles já receberam a recompensa aqui na Terra. Ou seja, que é o massageamento do seu ego, que é a sua vaidade, né, o seu orgulho sendo evidenciado. Então, eles já receberam essa recompensa aqui. Então, não terá a recompensa dos céus. A recompensa que verdadeiramente nos satisfaz, que é a presença divina habitando em nós, em contato com esses nossos irmãos, né? E a beneficência praticada sem ostentação tem duplo mérito. Olha que interessante isso. Quando a gente faz esse auxílio aos nossos irmãos, de coração aberto, entregues, com desejo latente de aliviar suas dores, a gente tem duplo mérito nisso. Além de ser caridade material, né, de saciar a sede, a fome, a dor, de alívio das dores, é também caridade moral, visto que resguarda a suscetibilidade do beneficiado, faz-lhe aceitar o benefício, sem que seu amor próprio se ressinta e salvaguardando-lhe a dignidade da pessoa. Então, tem muitas passagens evangélicas, né, do Cristo mostrando que ele não precisava, que ele não dava essa visibilidade, essa divulgação dos seus atos. E quando assim o fazia, era no sentido de alimentar a fé das pessoas, no sentido de convidá-las a segui-lo. Era sempre nesse sentido. E quando a gente age, quando a gente faz o bem a alguém, nós recebemos a dádiva primeira, né? A gente se sente transbordando. É essa sensação que eu particularmente tenho quando faço alguma ação, né? Não sou melhor que ninguém, por estar aqui não tenho, não já superei meus defeitos, ainda estou nesse exercício como todos vocês, né? Mas a sensação que eu tenho é de transbordamento. Por quê? Porque quanto mais eu auxilio, quanto mais auxiliamos as pessoas, mais próximo de Deus estamos. E quanto mais próximo de Deus estamos, mais alimentados nós nos sentimos. Né? Por quê? Porque somos filhos de Deus, somos centelhas divinas. E tudo que vem de Deus para nós é reconfortante, é alimentador. Né? E aí uma dúvida, o bem feito com ostentação consegue auxiliar o necessitado? O que vocês acham? Bom, do ponto de vista material, sim, é possível. A gente dá um prato de sopa e expõe a pessoa, vai saciar a sua fome, um copo de água, um remédio, sim. Mas do ponto de vista moral, não. Aquilo vai gerar constrangimento, vai gerar sentimentos ruins nessa pessoa. Então, não é interessante
para a pessoa que recebe e para a pessoa que doa esse tipo de prática, de atitude, né? Aí, uma dúvida que era minha, né? É por isso que eu trouxe aqui para vocês. Quando fazemos o bem para ter uma melhor condição no mundo espiritual, não é um tipo de recompensa que estamos esperando? Nós que somos espíritas, nós sempre, às vezes, entre nós, né, especialmente na nossa casa, nós brincamos em relação ao bônus horas, né? Que nós temos no livro Nosso Lar, explica bem isso, em outras obras também, sobre essa recompensa do trabalho feito no plano espiritual e no plano terrestre também. Então, se eu faço alguma ação visando, né, essa recompensa, então vou fazer isso porque eu quero ganhar bônus horas, eu quero ir, quando eu desencarnar, eu quero ir para o Nosso Lar. Isso tem um tipo de recompensa, isso é correto? Né? E uma resposta interessante, que apesar da dificuldade que temos muitas vezes de identificar os nossos próprios sentimentos e intenções, é difícil. Só quando a gente se conhece verdadeiramente, o que é um exercício árduo de reforma íntima, de autoconhecimento, só quando a gente conhece os nossos sentimentos e intenções, né? Ainda que façamos o bem com esse objetivo, né? O objetivo de ter e de alcançar um mérito no mundo espiritual, devemos fazê-lo, porque o bem sempre deve ser feito. Mesmo na dúvida, não nos abstenhamos de fazer o bem. Então, se eu estou na dúvida se eu vou ganhar ou não, eu vou lá e faço. Se eu vou ganhar ou não um bônus horas, um mérito, né? Eu vou lá e faço. Porque o bem é sempre bem-vindo, vai sempre estar auxiliando as pessoas. E se a gente, muitas vezes, no início do trabalho, ou em alguma fase, alguma dificuldade das nossas vidas, a gente acaba, não aguento mais ir, não quero mais fazer esse trabalho assistencial, não quero mais fazer esse trabalho na ONG, não quero mais auxiliar dessa maneira. Aí a gente vai esmorecendo. Se a gente tem disciplina, se a gente persiste, essa fase passa. E quando você menos percebe, pronto. Já está ali novamente o seu ânimo, a sua vontade, porque como eu disse no começo, é algo que nos alimenta, que nos satisfaz. Então, é algo que é latente em nós. Por isso que a disciplina é muito importante. Eu estou com vontade hoje? Ótimo, vamos com vontade. Eu estou sem vontade hoje? Vamos assim mesmo, vamos praticar caridade mesmo assim. Porque a vontade surge quando você está lá no ambiente, quando você recebe um abraço, um sorriso, você já é totalmente envolvido pela energia do bem, do amor, né? E um outro trecho do Evangelho, também do Evangelho de Mateus, esse é no capítulo 8, versículo de 1 a 4, diz assim, que também é sobre esse estudo. Depois que Jesus desceu da montanha, extensa multidão o seguia. Ao mesmo tempo, um leproso veio a ele e o adorou, suplicando: Senhor, se quiseres, poderás curar-me. Jesus estendeu a mão, tocou-o e afirmou: Quero, fica curado. No mesmo instante, a lepra foi curada. Então, Jesus lhe recomendou: Não fale disso a ninguém, mas vá mostrar-te ao sacerdote e apresentai a oferenda prescrita por Moisés, para que isso lhe sirva de testemunho. Então, que é esse trecho que está aqui. O que nós podemos interpretar disso, né? Como Jesus nos ensina nessa passagem a fazer o bem sem ostentação. Jesus fez o bem ao jovem leproso, né, ao homem leproso, e o curou e disse: não fale disso para ninguém. Então essa é uma prova de que, mais uma vez, Jesus nos ensina, né, a fazer o bem sem ostentação, sem arrogância, sem divulgação deste bem. E aí, nós seguimos aqui a parte que Jesus fala: mas vá ao sacerdote e conte o que foi feito. E algumas pessoas interpretam equivocadamente. Mas Jesus não falou para o homem leproso, então, ir lá e falar o que foi feito? Porque naquela época, os registros das pessoas eram feitos pelos sacerdotes. E as pessoas com lepras, elas eram tidas como inativas da sociedade, mortas, retiradas da sociedade.
Então Jesus orienta a retornar lá, contar o que aconteceu, mostrar que está curado para que ele possa ser novamente integrado à sociedade, para que ele possa novamente ser considerado ativo. Então por isso que Jesus orienta, vá e conte ao sacerdote o que aconteceu. É nesse sentido, e não no sentido de divulgar o seu feito, de dar evidência à sua ação. Ok? Tudo bem até aqui, pessoal? E aí nós continuamos, vocês podem ir colocando questões aí no nosso chat, que depois nós vamos respondendo na medida do possível, certo? O outro item desse mesmo capítulo, dando continuidade, é chamado os infortúnios ocultos. Quem são esses infortúnios ocultos? Eu vou ler aqui para nós o primeiro parágrafo desse tópico. Diz assim: nas grandes calamidades, a caridade se põe em movimento e surgem impulsos generosos no sentido de reparar os desastres. Mas ao lado desses desastres gerais, existem milhares de desastres particulares que passam despercebidos, de pessoas que jazem em um leito de dor, sem se queixarem. Esses infortúnios discretos e ocultos são os que a verdadeira generosidade sabe descobrir, sem esperar que solicitem assistência. Então, nós vimos agora, por exemplo, no início dessa pandemia, né? Muitas pessoas se mobilizaram, se organizaram no sentido de levar para os mais necessitados máscaras, álcool em gel. Isso é válido? Muito válido. Então teve toda uma comoção social. Isso é importante? É importante e necessário. Mas que nesse tópico fala é que os necessitados, sejam eles familiares, amigos, irmãos que passam por dificuldades materiais, eles estão em todos os lados, chamados infortúnios ocultos, que estão ali sofrendo discretamente. Se a gente é verdadeiramente generoso, a gente vai conseguir encontrá-los muito próximo a nós, né? Por isso a nossa anteninha, né, do bem, da caridade, ela precisa estar sempre ligada e sintonizada, para que a gente possa ter a sensibilidade de perceber um irmão, um amigo, que às vezes está precisando da caridade material e também, essencialmente, da caridade do ouvido, um abraço, um sorriso, uma visita. Então, para além da caridade material, nós podemos oferecer também a caridade moral, a caridade de estar próximo, né? E esses infortúnios estão em todos os lugares próximo a nós. É isso que a mensagem nos diz. E nessa mensagem conta a história de uma mulher que, pela descrição, tinha posses, né? Era uma mulher benquista na sociedade, e ela sempre, discretamente, sigilosamente, fazia as suas ações caridosas. E aí conta um fato que ela vai visitar uma família, né? Ela com uma roupa simples, para não causar constrangimento a quem recebia aquela doação. Leva a sua filhinha junto para aprender o ato de ser caridosa. E ela leva uma família que tem uma mãe e vários filhinhos passando por muitas dificuldades. E ela sacia essas pessoas do pão material e também do pão espiritual. E sabendo que o pai dessas crianças estava internado no hospital, ela, após a visita, após levar o alimento, a roupa, o abrigo a essas pessoas, ela vai até o hospital, conforta esse pai, dizendo que eles estão abastecidos, que ele pode se tranquilizar, né? E tem em seu veículo, como na mensagem diz, um armazém, né, com doações para atender aos necessitados que ela encontra no caminho. E um dia a filhinha dela diz: mamãe, eu também quero ajudar, eu também quero fazer caridade, me dê algo que eu possa levar. Ela diz: mas minha filha, se for assim, é algo meu, qual mérito tem você? Então ela ensina que a caridade, ela tem que ser praticada individualmente, juntos, né, coletivamente, mas cada um fazendo um pouco a sua parte.
E aí ela fala para a criança, produza uma roupa, uma comida que a gente possa levar sua, com seu carinho, com a sua energia. Nessa palavra não tá, mas com a sua dedicação a essas pessoas. E assim ela segue fazendo as suas, né, ações caridosas. Um belo dia bate à sua porta uma jovem, né, que a reconhece. Era uma daquelas crianças que recebia os donativos dela e ambas, né, se reconhecem e a jovem vai dizer algo, ela pede, não fale nada a ninguém. Assim nos ensinava Jesus. Então, é um exemplo, né, de que como a gente deve nos portar, qual é a nossa conduta a seguir perante a um necessitado. Né? É levar o que tem de melhor em nós, levar aquilo que se faz necessário, que nós temos condições de doar, mas de maneira discreta, de maneira acolhedora, que não cause constrangimento ou humilhação a essas pessoas. E qual que é a verdadeira recompensa que nós temos praticando essa caridade genuína, né? A paz de nossa consciência. E não tem recompensa melhor. Né? Porque quando a gente está em paz com a nossa consciência, nós estamos ligados à lei de Deus, à lei de justiça, de amor, de caridade. A gente não consegue essa paz na consciência se não estivermos conectados a essa energia maior. Né? E a verdadeira caridade, também é um trecho do Evangelho, sabe encontrar palavras brandas, afáveis, que colocam o beneficiado à vontade em presença do benfeitor, ao passo que a caridade orgulhosa o esmaga. A verdadeira generosidade adquire toda a sublimidade quando o benfeitor, invertido os papéis, acha meios de figurar como beneficiado diante daquele que a quem presta serviço. Eis o que significam essas palavras. Não saiba a mão esquerda o que dá a mão direita. Né? Então, olha que beleza. Quando a gente está fazendo a verdadeira caridade, a gente encontra o caminho de sermos brandos, afáveis, no momento de ofertar aos nossos irmãos e irmãs necessitadas. Né? E se a gente tem a caridade orgulhosa, vaidosa, a gente esmaga, constrange, humilha, né? E quando a gente inverte os papéis, quando um beneficiado, a gente sente, né, tudo aquilo que passou. E como é importante a gente agir conforme os ensinamentos do Mestre Jesus. E eu trago aqui a questão 886 do Evangelho, do Livro dos Espíritos, né? Tem 1019 questões. A questão 886 é a seguinte: qual é o verdadeiro sentido da palavra caridade? Como entendia Jesus? Né? Kardec pergunta aos espíritos e eles respondem: benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros e perdão das ofensas. Esse é o chamado BIP, né? A gente brinca que é o B de benevolência, o I de indulgência e o P de perdão. Essa é a verdadeira caridade. Assim entendia Jesus por caridade. Aí tem uma história de Chico que evidencia bem isso. Eles estavam numa atividade da casa espírita, uma casa bem pequenininha que ele fazia parte, e aí descobriram que um assistido estava passando por grandes dificuldades. Aí eles se organizaram, levantaram roupa, alimentos, leite, tudo o que eles estavam precisando. E aí eles foram, né, um pouco de trabalhador, Chico estava no meio, levar esses donativos a essa família. E aí chegando na casa, próxima à casa, viu uma movimentação dos vizinhos, que estavam por ali, entrando, sentando, conversando, aquela coisa bem de interior mesmo. E aí Chico falou: vamos entrar pela porta do fundo. Aí um trabalhador falou: mas Chico, como assim vamos chegar na casa de alguém pela porta do fundo? Ele falou: sim, vamos entrar pela porta do fundo. O trabalhador achou aquilo diferente, né? Aí depois veio e perguntou pro Chico: mas por que isso? Por que entramos pela porta do fundo?
Aí Chico esclarece, porque se a gente entrasse pela porta da frente, os vizinhos iam ver. Isso nós iríamos expor o assistido que está passando por dificuldade. Ninguém precisa saber. Se ele quisesse que o vizinho soubesse, ele teria ido pedir ao vizinho. Ele recorreu a nós. Então vamos fazer nosso trabalho em silêncio, discretamente. Então, mais uma linda lição, né, que Chico nos dá, mais um aprendizado a todos nós. Bom, pessoal, é isso, né, a nossa mensagem de hoje, a gente fazer o bem, para que o bem nos satisfaça em si, e não para que a gente chame atenção, não para que a gente ganhe visibilidade, só evidenciar quando aquilo for para envolver mais pessoas, convidar mais pessoas, despertar o interesse em mais pessoas, como alguns artistas, algumas pessoas fazem, não tem problema. O que a gente não pode é usar desse momento, dessa ação, né, para nos beneficiar, para saciar a nossa vaidade, o nosso ego, né, o nosso orgulho. Então, a gente tem que fazer o bem por amar o próximo, como a nós mesmos. Nós gostaríamos de ser expostos? Nós gostaríamos de nos sentir humilhados? Certamente que não. Então, é dessa maneira que nós devemos agir. E é assim que nos ensina o Mestre Jesus. Ok? Eu agradeço muito vocês por estarem até este momento. E nós vamos nos preparar agora para que a gente possa receber o passe. E em seguida nós retornamos com a prece final. Certo? Até agorinha. Nos preparemos para o momento do passe e fluidificação das águas. Coloque um recipiente com água limpa para ser fluidificada. Irmãos, não importa aonde você está, quais as dificuldades que está enfrentando, Jesus está sempre pronto para vir em nosso socorro. Coloque-se de maneira confortável, que lhe facilite a concentração e a receptividade. Respire lenta e tranquilamente. Inspire, expire. Inspire, expire. Encha seus pulmões de ar e solte bem devagar. Deixe que energias de tranquilidade e paz penetrem seus pulmões, circulem por todo o corpo. Sua alma, em harmonia com o corpo, se sente tranquila e em paz. Mentalizemos a passagem de Jesus. Dia claro, os raios dourados do sol iluminam a paisagem alegre de Cafarnaum. Casario branco, trepadeiras multicoloridas e pássaros saltitantes enchem a paisagem de otimismo. A notícia das curas atraía a multidão dos necessitados. Subitamente Jesus aparece, esguio e belo. A túnica desce-lhe até os pés. Ao pôr do sol, todos os que tinham doentes atingidos de males diversos traziam-nos, e ele, impondo as mãos sobre cada um, curava-os. Assim narra o evangelista Lucas. Mentalize Jesus se aproximando de você. Ele impõe as mãos amigas sobre a sua cabeça. Perceba que de suas generosas mãos caem uma cachoeira de águas claras e puras, vindas do seu amor a te banhar. Derramam-se em sua cabeça, descem pelos ombros, banham todo o seu ser, te trazendo paz, serenidade, equilíbrio. Limpam todas as impurezas e te pacificam. Sinta estas águas te banhando, limpando.
Respire. Mentalize agora Jesus como sol diante de você. Sua luz, seu calor te envolvem. Sinta as energias curadoras que emanam do Cristo em sua direção. Ele ouve as suas preces. Confie nele. Seu amor é infinito e te acompanha e protege, oferecendo de tudo o que necessitas. Confie. Absorva as energias curadoras de Jesus. Sua luz te envolve. Sinta essas energias percorrendo todo o seu corpo. Sinta-se fortalecido e em paz. Senhor Jesus, divino amigo, estende as tuas mãos generosas, Senhor, e transforma estas águas em remédio para os nossos males físicos e espirituais. Guarda-nos, Jesus, em sua paz. Estende as vibrações de amor em benefício do meu lar, Senhor. Que aqui possa reinar a paz, a saúde, a tranquilidade. Nós lhe rendemos graças, Jesus. Fica conosco hoje e sempre. Graças a Deus. Faça uso da água fluidificada. Então, após recebermos, essa chuva de bênçãos, desse passe maravilhoso, bebermos a nossa água, vamos então para a nossa prece final. Então, vamos fechar nossos olhos, agradecermos a Deus, nosso Pai de infinito amor e bondade, por esse momento, por essa oportunidade, pela facilidade que a tecnologia nos oferece, de estarmos conectados, mesmo que virtualmente, para aprendermos sobre tantos ensinamentos que o Mestre Jesus nos oferece. Cristo de Deus esteja sempre conosco, que tenhamos uma noite tranquila, reparadora, e durante o sono nosso corpo descanse e nosso espírito continue os estudos, para que possamos crescer espiritualmente e seguirmos a nossa missão aqui. Graças a Deus, graças a Jesus, que assim seja. Muito obrigada, pessoal. Até terça que vem, tá bom? Um abraço.